Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos continuidade ao nosso curso de trigonometria, abordando agora unidades de medidas de ângulos, o grau e o radiano. Antes de mais nada, definiremos uma circunferência. Para tanto, considere um ponto C qualquer no plano e um número real, R positivo qualquer. O conjunto de todos os pontos que estão a uma distância R do ponto C é denominado circunferência. Essa circunferência tem, então, o centro C e o raio R, que a caracteriza, um número real positivo. Assim, se o ponto A pertence a essa circunferência, a distância do ponto A até o ponto C, centro da mesma, é igual a R, o raio da circunferência. Um segmento de reta que tem extremidades A e E, pontos da circunferência, e que passa pelo centro da mesma, é chamado de diâmetro da circunferência e tem medida obviamente igual a 2 vezes o raio da mesma. Consideremos agora essa mesma circunferência de centro C e duas semirretas, CA e CB, com origem no centro da mesma. Essas duas semirretas, CA e CB, determinam sobre a circunferência um arco de circunferência AMB. E a este arco estará associado um ângulo central de medida α. Neste caso, tanto o arco AMB como o ângulo ACB terão mesma medida. Vamos então definir algumas unidades para medirmos tais arcos e tais ângulos. A primeira unidade de medida é o chamado grau. Para tanto, consideremos uma circunferência de centro O e ainda dois pontos A e B pertencentes a essa circunferência. Um grau, por definição, é a fração equivalente a 1/360 de uma circunferência. Desta maneira, uma circunferência toda define ou determina um ângulo de 360 graus. Essa unidade de medida de ângulo foi introduzida pelos babilônios, pois eles acreditavam que um ano tinha exatamente 360 dias. Vejamos alguns exemplos dessa unidade de medida e sua relação com elementos da circunferência. Para tanto, considere a seguinte questão. Um pêndulo de 50 centímetros descreve um movimento no qual suas posições extremas formam um ângulo de 45 graus. Determine o comprimento dessa trajetória de uma posição extrema à outra. O movimento do pêndulo é representado por essa figura. A e a linha são as posições extremas do pêndulo no seu movimento. Ele parte de A, vai até a linha e retorna até A, em um movimento que se repete em função do tempo. Nesse processo, ele descreve um ângulo de 45 graus, supondo C o ponto de apoio desse pêndulo. Como podemos então determinar a medida do comprimento de arco descrito entre os pontos A e a linha. Para tanto, consideraremos a seguinte relação. Uma circunferência toda determina um ângulo de 360 graus e seu comprimento é dado por 2π vezes o raio, sendo o raio aqui a medida do comprimento desse pêndulo 50 centímetros. Como no seu movimento ele descreve um ângulo de 45 graus, podemos dizer que o comprimento da sua trajetória, ou deste arco à linha, é L. Ou seja, estabelecemos uma proporção, ou ainda uma regra de 3, para determinarmos a medida desse comprimento. Resolvendo-se essa proporção, encontramos que a medida desse arco é dada pela seguinte relação: 45 vezes 2π vezes 50 dividido por 360, ou ainda encontramos que a medida deste arco é 25π sobre 2 centímetros. Uma outra situação que ilustra essa medida de ângulo é a seguinte. Determine a medida em graus do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio analógico às 11 horas e 40 minutos. A seguinte figura mostra a posição exatamente dos ponteiros das horas, o menor ponteiro ou ponteiro vermelho, e o ponteiro dos minutos, o ponteiro roxo, para o horário das 11 horas e 40 minutos. Queremos determinar o ângulo entre esses dois ponteiros. Para um relógio analógico, o mostrador é dividido em 12 partes congruentes. Assim, o espaçamento entre duas horas consecutivas é exatamente igual a 360 dividido por 12, ou seja, 30 graus. Assim, para o horário determinado, 11 horas e 40 minutos, podemos dividir este ângulo em 4 partes. A primeira, a segunda e a terceira partes, todas têm medida igual a 30 graus. Falta determinar, então, a quarta parcela deste ângulo. Para tanto, vamos fazer a seguinte proporção.
Sabemos que o ponteiro das horas se desloca em 60 minutos um ângulo de 30 graus. Como o horário indicado é de 11 horas e 40 minutos, vamos determinar nesses 40 minutos qual o ângulo percorrido por esse ponteiro das horas. Resolvendo-se essa proporção, encontramos que, neste caso, este ângulo é de 20 graus. Assim, o ângulo todo entre os dois ponteiros das horas e dos minutos para este horário é de 30 graus, mais 30 graus, mais 30 graus, mais 20 minutos, ou seja, este ângulo entre o ponteiro das horas e dos minutos às 11 horas e 40 minutos é de 110 graus. A segunda unidade de medida de ângulo é o radiano. Para tanto, novamente, consideraremos uma circunferência de raio R, sobre a qual escrevemos um ângulo central de medida θ. Este ângulo determina, então, um arco de medida L, e a medida desse ângulo θ em radianos é dada pela razão entre a medida do comprimento do arco e a medida do raio da circunferência. Esta medida será chamada de radiano. Considere uma circunferência de centro O e raio igual a 7 cm. Os pontos A e B determinam um ângulo central de medida α e um arco AB de medida 11 cm. Dessa maneira, a medida desse ângulo α em radianos será dado pela razão entre a medida do comprimento do arco, 11 cm, e a medida do raio da circunferência, 7 cm. Logo, a medida desse ângulo central será igual a 11 sobre 7 radianos. Mas mais interessante do que isso é a relação entre essas duas medidas, grau e radiano. Para tanto, consideraremos uma circunferência. Uma circunferência determina, então, um arco de comprimento 2π vezes r, exatamente o comprimento da mesma. Dividido por r, nós encontramos que uma circunferência determina um arco ou um ângulo de medida 2π radianos. Mas também sabemos que a mesma circunferência determina um ângulo de medida 360 graus. Assim, podemos estabelecer a seguinte proporção: 360 graus é equivalente a 2π radianos. Desta maneira, 180 graus é equivalente a π radianos. Esta proporção vai nos permitir mudar da unidade de graus para radiano e vice-versa, como mostraremos nos próximos exemplos. 75 graus equivale a que medida de ângulo em radianos? Novamente, apelamos para a seguinte proporção: 180 graus equivale a π radianos, logo 75 graus equivale a x. Ou ainda, x é dado pela expressão 75 vezes π dividido por 180, que após simplificarmos numerador e denominador inicialmente por 3 e depois por 5, encontramos que 75 graus é equivalente a 5π sobre 12 radianos. Da mesma maneira, podemos converter uma medida de ângulo em radianos para graus. 3π sobre 4 radianos equivale a que ângulo em graus? Mais uma vez, a proporção é 180 graus equivale a π radianos, x equivale a 3π sobre 4 radianos. Mais uma vez, encontramos que esse x é dado pela resolução dessa proporção, 180 vezes 3π sobre 4 dividido por π, ou ainda que x é 135 graus. Ou seja, 3π sobre 4 radianos equivale a 135 graus. Utilizamos a unidade de graus mais por razões históricas do que por razões matemáticas. Como veremos mais adiante, a única unidade que nos interessa realmente em matemática é o radiano. E a partir do próximo encontro, vamos definir um ciclo trigonométrico e, nesse ciclo, as unidades de ângulo serão dadas por radianos. De posse do círculo, então, poderemos generalizar as ideias de seno, cosseno e tangente agora como funções trigonométricas. Mas esse será o tema dos nossos próximos encontros. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.